Quais altcoins ainda valem a pena? Ou melhor, alguma altcoin ainda vale a pena? Uma dúvida que eu venho recebendo muito frequentemente nesse momento de uma janela de oportunidade no mercado, né? O mercado cripto em baixa, passou por uma correção muito grande, as altcoins passaram por um crash, por uma quebra, por uma grande correção. E o investidor cripto ele está olhando para sua carteira e com uma visão meio que dupla. A primeira visão é: tá bom, tá tudo muito barato, tudo caiu muito, pode ser uma oportunidade. Posso me posicionar em algumas altcoins, aumentar a posição, comprar, mas o que vale a pena eu comprar? E do outro lado, o investidor olha e fala: tá bom, minha carteira está com 50%, 60%, 70% de prejuízo, eu não sei se vale a pena manter essas criptos na minha carteira, comprar mais ou só desistir da tese de altcoins completamente. O que eu escolho para comprar, para vender, para manter dentro da minha carteira? Essa é a resposta que a gente vai tentar trazer no vídeo de hoje, fazer uma análise de características, setores, citar alguns nomes de algumas criptos que podem ainda valer a pena dentro de um ambiente, dentro de um momento de mercado ultra difícil, ultra seletivo para as altcoins, para que com certeza depois do vídeo de hoje você tenha uma visão muito mais clara do que fazer com a sua carteira e, claro, investir em cripto do jeito certo. Pois bem, senhores, espero que o vídeo de hoje ajude e muito você na gestão da sua carteira e como recompensa, o mínimo que eu peço é para você se inscrever aqui no canal enquanto a gente roda a vinheta. Vamos lá, falando em ajudar, lembrando que eu sempre faço a consultoria gratuita da carteira de todo mundo que assiste os vídeos aqui no canal. Sim, se você preencher o formulário, que é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, você recebe uma consultoria gratuita da sua carteira cripto no WhatsApp. Você preenche o formulário, coloca aqui em menos de 2 minutos, você coloca os seus dados, anota ali como é que tá a sua carteira, qual a porcentagem que você investe em Bitcoin, Solana, outras criptos, as suas principais dúvidas, qual o seu objetivo de retorno, e eu trago uma análise completa da sua carteira. Tudo de forma gratuita e você ainda vai ter acesso a mim ali no WhatsApp para a gente tirar as dúvidas em relação ao seu capital, em relação a cripto. Muito bom, muito importante e uma grande oportunidade de você se posicionar do jeito certo, tirar as dúvidas que você estiver nesse momento muito desafiador do mercado, nesse momento de correção. A gente sabe que nesses momentos que o mercado está em baixa, são os momentos ideais para a gente melhorar a nossa estratégia, melhorar a nossa carteira para ganhar dinheiro quando o mercado estiver em alta. Então, ó, te espero lá no WhatsApp, hein? Sem mais enrolações, para o conteúdo de hoje. Não tem como começar o vídeo de hoje sem o gráfico da dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin basicamente mostra o quanto o Bitcoin está tendo uma performance melhor que as outras criptos, que as criptos alternativas, que as altcoins, de forma comparativa. E esse gráfico mostra que desde lá 2022, 2023, muito tempo, uma eternidade já, que a dominância do Bitcoin só sobe. Chegou um momento em que parece que boa parte do mercado só meio que desistiu, sabe? Parece que boa parte do mercado só olhou e falou: alt season não vai acontecer, dominância do Bitcoin não vai cair. É isso daí. Não tenho mais esperança de que esse cenário vai mudar. E esse gráfico, de fato, ele mostra como esse ciclo vem sendo brutal para as altcoins, né? E esse gráfico aqui, essa tabela aqui, na verdade, que mostra todas as criptos e a performance delas, divididas por setor, a performance delas desde o dia 1º de janeiro de 2025 até agora. Aqui eu separei em 2 telas, para mostrar a maior quantidade de criptos possível. É um mar vermelho, né? Parece o casamento vermelho do Game of Thrones, isso daqui. Só tem 1 ou 2 criptos verdinhas aqui, cara. Tem tipo assim, uma Solana, Ethereum, nem a Solana, tá no 0 a 0, né? Bitcoin, Ethereum, Solana no 0 a 0, BNB, ok. Deixa eu ver se eu acho uma XRP da vida aqui. XRP eu acho que não vai aparecer aqui, mas, cara, Hype tá no positivo. Aí a gente tem, cara, alguma coisa ou outra com uma performance positiva, mas a grande maioria 50%, 70%, 80%, 90% no prejuízo. E criptos boas, sabe? A gente abre aqui, a gente vê uma Júpiter, por exemplo, principal cripto DeFi dentro da Solana, 60% de prejuízo. Vamos ver aqui o DeFi na Ethereum. Aave, 20% de prejuízo. Link, 10% de prejuízo no ano. Ethena, 55% de prejuízo no ano.
Pendle, 30% de prejuízo no ano. Ondo, 45%. Então você olha isso aqui e você fala, meu Deus do céu, cara, isso aqui é um massacre das altcoins. De fato, a gente precisa entender que por mais que você faça um bom trabalho de escolher ali, de crypto picking, né, de escolher a melhor altcoin, que você fez uma análise fundamentalista, blá, 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 da sua carteira, o mercado ele não tá falando assim, olha, o negócio não tá bonito não tá legal para as altcoins, o mercado tá com pouca liquidez, o macro não tá o ideal, o Fed ainda tem que cortar mais os juros, a coisa não tá muito boa, então as coisas não estão boas para as altcoins. Pode ser que melhore daqui para frente, Gabriel? Pode ser que melhore. E eu sei que a grande maioria dos investidores não vai abandonar a tese de altcoins, vai continuar alocado em altcoins. Então o trabalho que eu fiz aqui foi de, com base em todos os meus estudos, todas as minhas análises, e principalmente estudando as criptos que estão bem no ano de 2025, as pouquíssimas que estão bem no ano de 2025, tentar achar alguma característica, alguma coisa ali que você consiga se apegar e falar, cara, isso daqui é uma característica positiva, isso aqui pode fazer uma cripto ir bem. Porque tá difícil de fato de conseguir justificar, vou comprar essa cripto porque isso daqui vai fazer ela performar bem. Quando tudo tá performando mal. E aqui é muito mais um vídeo de brainstorm, de discussão de algumas coisas relacionadas a altcoins, do que um vídeo de sair, olha, compre essas 3 criptos que você vai ficar rico, yo! Não é o perfil aqui das análises do canal. Mas vamos discutir primeiro, de forma bem rápida, tá? Por que está tão difícil para as altcoins esse ciclo? Pouca liquidez no mercado. Eu fiz um vídeo falando sobre o ciclo estar diferente. Esse vídeo saiu 2 semanas atrás, eu vou anexar ele aqui em cima, tá? Eu trouxe vários dados mostrando por que o ciclo está diferente, vários relacionados à liquidez. O volume, número de investidores em corretoras cripto está muito pequeno em comparação ao que foi em 2021, por exemplo. Não tem menos dinheiro, isso é dado, tá? É um número, tem menos dinheiro no mercado comparado ao que era em 2021. A gente tem muito mais altcoins, né? Essa dispersão de capital, ela prejudica, obviamente, menos dinheiro para mais ativos. A divisão ela não fica tão igualitária assim. Não tem nenhuma grande inovação se destacando. A gente não tem um blockchain games, um NFTs, um X-Infinity explodindo e chamando a nossa atenção. Isso causa um cenário de mais seletividade e menos euforia. Mas aqui eu quero destacar principalmente o contexto macroeconômico, que é um contexto de fato, limitação de liquidez e não é um contexto de euforia, da mesma forma que a gente viu ali em 2021. Dito isso, Gabriel, entendi, mas eu vou continuar mantendo as altcoins na minha carteira, já estou no buraco aqui, eu preciso recuperar meu prejuízo. Tá bom, eu entendo esse racional, vamos discutir quais altcoins vale a pena você ter na carteira, que ainda valem a pena você ter na carteira, e no final do vídeo vamos montar uma carteira na prática, tá? Quais são as características que eu estaria procurando, que eu estou procurando, na verdade, nesse momento, porque eu faço gerenciamento da carteira dos meus clientes e 99% dos meus clientes possuem altcoins na carteira. Então eu os ajudo a encontrar as melhores altcoins para manter na carteira. Primeiro, a gente precisa estar focado em bons setores que são fortes no momento que a gente está no mercado, que são teses muito discutidas, que estão ali com todo mundo olhando, tá? Tá difícil encontrar uma tese muito forte, que chame muita atenção, Gabriel? Tá, e normalmente algumas teses elas ficam 2, 3 meses ali chamando atenção e depois elas morrem muito rápido. A gente tá vendo essa dinâmica de rotação rápida nesse ciclo, mas faz parte. O principal que está chamando mais atenção nesse ciclo, na minha visão, é o segundo ponto aqui, bons produtos com vantagens competitivas, tá? Das pouquíssimas criptos que estão indo bem, que estão tendo uma boa performance nesse ciclo, todas elas têm essa característica, bons produtos com vantagens competitivas. Elas são inegavelmente a melhor cripto dentro do setor, comparado aos seus concorrentes. Ah, é uma corretora, é a melhor corretora de todas. Ah, é uma blockchain, é a blockchain que entrega ali os melhores números, os melhores resultados. Ah, é um DeFi, o DeFi que é muito melhor do que os seus concorrentes. Gabriel, o que é melhor? Melhor é relativo, claro. Você tem que fazer uma avaliação ali do produto, você tem que entender o que ele oferece de vantagens em comparação ao seu concorrente. Uma boa forma de fazer isso é analisar as métricas, tá?
Gabriel, o que é analisar as métricas? É ver todos os números relacionados àquele produto e ver se as métricas daquele ativo, daquele protocolo, daquele produto estão em crescimento ou não. Isso daqui faz bastante diferença. Eu vejo que nesse ciclo o mercado está bem direcionado por métricas e produto e ele olha e fala, cara, tô bem seletivo, preciso escolher poucas altcoins porque não tem dinheiro para tudo. Quais são as que eu vou escolher? Elas precisam ter ali um destaque muito grande. Então vou me pautar muito em métricas e crescimento e blá, blá, blá. Vou dar alguns exemplos sobre isso, tá? Mas isso aqui é muito importante. Eu pego muitos seguidores, clientes, né? Pô, chegou um cliente novo aqui na minha consultoria. Ó, Gabriel, tá aqui minha carteira, cara. Eu acredito muito nessa cripto. Não, beleza, mas, pô, vamos olhar aqui a cripto. Ó, a principal métrica é uma cripto de DeFi. A principal métrica dessa cripto é o TVL. Ou o volume negociado dentro desse protocolo. Olha, a métrica ela caiu 80% nos últimos anos e ela só cai essa métrica. Então, esse produto ele não cresce em termos de usabilidade. E quando a gente compara com seu principal concorrente está vendo a sua métrica crescer. Então isso mostra que claramente esse produto está perdendo vantagem competitiva. Não tem por que alguém comprar o token de um projeto, de uma empresa que só perde mercado para o seu concorrente. É igual você pegar a Pepsi e a Coca-Cola e você vê a Coca-Cola vendendo sem parar e a Pepsi perdendo fatia de mercado. E você achar que é uma boa ideia comprar a ação da Pepsi. Não é. Uma ideia merda. Daí tu mostra o gráfico assim pro investidor, pro seguidor, pro cliente que seja ele. Ah, mas mesmo assim eu quero comprar esse token. Aí tu vai pro caralho, né? Aí tu vai, pô, tá bom, beleza, então você vai continuar perdendo dinheiro. Porque a chance dessa cripto convencer alguém de comprar esse token na imensidão de tokens que a gente tem hoje no mercado, se ela não está apresentando o mínimo, que é eu sou um produto que as pessoas usam, aí fica difícil. Mas vamos falar mais sobre isso ainda. E o último ponto é forte demanda pelo seu token. Porra, Gabriel, é óbvio que eu vou comprar uma cripto com forte demanda pelo token, né? Senão ninguém vai comprar a cripto, então beleza. Mas como que eu avalio isso? De fato é difícil avaliar. Mas tem algo que mudou consideravelmente a dinâmica do mercado cripto do ciclo passado para cá, que é a institucionalização do mercado. Então, o institucional está trazendo uma forte demanda no mercado, mas você precisa estar exposto nas criptos que vão abocanhar essa demanda do institucional, que elas terão o que a gente chama de distribuição. Elas terão essa porta de entrada para o institucional conseguir aportar capital nela. Beleza, entendemos aqui o arroz e feijão manual de escolha de uma altcoin investível nesse ciclo. Vamos começar a discutir alguns casos. Vamos começar falando primeiro do nosso querido trio de ferro, Bitcoin, Ethereum e Solana. Essas três criptos, elas têm todas as características que estão aqui. Tá, todas. São bons produtos com vantagem competitiva, estão em bons setores, possuem métricas em crescimento e possuem forte demanda pelo seu token. Tem todas aqui e como eu mostrei, as três estão com uma performance positiva nesse ano. Depois dessa queda, desse crash que teve, talvez nem todas estejam com uma performance positiva nesse ano, mas levemente negativo. Enfim, tá longe de ser um resultado negativo como a grande maioria das altcoins. Se você tem uma carteira focada em Bitcoin, Ethereum e Solana, você está com resultado bom, não só nesse ano, mas nesse ciclo como um todo. Por quê? Porque são três criptos que unem características de qualidade muito forte. Bitcoin. Bitcoin é o Bitcoin, não preciso falar muito sobre isso. Ethereum está num setor bom, que é o setor de Layer 1, blockchain, é a blockchain mais antiga do mercado, é a blockchain que está numa tese, num setor muito forte, que é o setor de stablecoins, tokenização, institucionalização, possui ETF aprovado. Então possui forte demanda pelo seu token, porque como possui essa porta de entrada para o capital institucional chegar e comprar o Ether. E a Solana também, um setor muito forte, o setor de blockchains, mas dentro do setor de blockchain possui um posicionamento um pouco diferente, né, da Ethereum, uma blockchain mais de varejo, mas ao mesmo tempo ela está muito forte dentro da tese de stablecoins, que tem muita empresa desenvolvendo stablecoins dentro da rede da Solana. Também tem a tese de institucionalização muito forte, porque tem ETF para ser aprovado, métricas muito fortes já há algum tempo. Então, você consegue olhar a Solana e você consegue fazer o check de características de uma forma muito clara. Então aqui, cara,
foca em qualidade, tem que ser a base da sua carteira. Vamos falar de setores agora, tá? Vamos olhar agora para as altcoins da minha carteira e entender quais setores faz sentido eu estar alocado. Eu trouxe um gráfico aqui que é o gráfico de Mind Share, é a fatia de mercado, mental do mercado e o quanto que o mercado analisa, discute e você pega várias métricas de engajamento social e você vê quais setores o mercado mais está olhando, mais está prestando atenção. Há muito tempo, o líder de Mind Share do mercado é o setor de inteligência artificial, tá bom? O segundo, nesse momento de mercado, e vem crescendo, a gente consegue ver ali o gráfico dentro do quadrado, né? E vem crescendo há bastante tempo, desde o começo do ano, é o setor de DeFi. Legal, tem a ver com a institucionalização do mercado, tem a ver com a questão da tokenização, você vai tokenizar, você precisa utilizar DeFi, legal. E no fim, RWA, que é justamente o setor de tokenização / stablecoins. Ótimo, a gente consegue pegar aqui entre DeFi, RWA e inteligência artificial boa parte da atenção do mercado, boa parte dos setores que o mercado como um todo está analisando, que o mercado está discutindo. Aí, Gabriel, eu gosto muito do setor de interoperabilidade. Tá bom, tu pode gostar, mas você já olha aqui e fala que você está nadando contra a corrente, né? Gabriel, eu gosto muito das Layer 2, as segundas camadas da Ethereum. Tá bom, legal. Tipo, Layer 2 tá ali em sexto, sétimo lugar em Mindshare. Então, tu já não tem um check dentro das criptos da sua carteira, né? Dentro das características boas, já tá investindo num negócio, num setor que o mercado não tá olhando tanto assim. Já é um ponto negativo para jogar contra a sua cripto. Mas beleza. Dos setores que eu acredito que mais vale a pena concentrar a carteira nesse momento, tá? E considerar os mais fortes para o momento que a gente está vivendo no mercado, são criptos relacionados à tokenização, seja criptos que possuem infraestrutura de tokenização, sejam criptos que desenvolvem stablecoins, por exemplo, produtos tokenizados. Segundo, criptos de DeFi. DeFi, cara, é muito amplo, né? Tem DeFi pra caramba. Foque em produtos de DeFi que são líderes, principalmente dentro dos seus ecossistemas, tá? Que dentro dos seus subsetores ali em DeFi. Você tem os perpétuos, você tem as corretoras, você tem o lending, você tem o staking, você tem várias criptos, subsetores dentro de DeFi. Foque nos líderes que têm as melhores métricas e que principalmente estão apresentando algum nível de crescimento nas suas métricas. Isso é muito importante. E por fim, inteligência artificial continua sendo, por questão de atenção, né, e capacidade de inovação, também continua sendo um setor para você manter os olhos, tá? Eu vou mostrar no final do vídeo algumas criptos desses setores, tá? Vou citar alguns nomes, mas por enquanto vamos continuar nossa construção de raciocínio aqui sobre o checklist e como encontrar as boas características dentro dessas altcoins. Discutimos já alguns setores e já sabemos quais características a gente quer encontrar nas criptos de cada um desses setores. Um foco legal que eu acho interessante dentro dessa análise setorial de você dar nesse momento são duas teses em específicos, tá? Em específico, stablecoins. Eu acho que a tese de stablecoins ela tem uma força muito grande no momento que a gente está de mercado, porque o produto stablecoin está ganhando uma notoriedade muito grande, principalmente com muitas empresas desenvolvendo suas próprias stablecoins, e o mercado de perpétuos, tá? As corretoras de derivativos, as corretoras de futuros dentro de cripto. Vou dar um exemplo aqui, a Hyperliquid, por exemplo, é uma corretora de perpétuo, a Aster, que foi lançada, é uma corretora concorrente da Hyperliquid. São dois subsetores aqui de RWA e DeFi que estão bem latentes nesse momento atual do mercado. Dito isso, vamos falar sobre métricas fortes. Isso aqui é uma dúvida que sempre aparece, tá, Gabriel? Como analisar essas métricas? Quais métricas analisar? Eu trouxe 4 métricas aqui que normalmente são as principais para dizer se uma cripto está bem ou não quando comparado aos seus concorrentes. E olha que legal, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o link de alguns sites onde você pode acessar para analisar essas métricas e comparar as criptos, tá? Sites gratuitos. Os principais são Mindshare, que é justamente aquela fatia de mercado, né? A atenção do mercado. Número de usuários, isso vale principalmente para blockchains, tá? Acho que blockchains é o principal indicador aqui, você analisar o número de usuários, o número de transações lá dentro. São as métricas que mais fazem sentido. Crescimento de receita,
tá? Principalmente para aplicativos. Então tu vai analisar ali uma Hyperliquid, tu vai analisar uma PumpFun, tu vai analisar uma Aave, tu vai analisar qualquer tipo de aplicativo mesmo dentro de cripto. Observa a receita, mas não só o patamar, o quanto gera de receita, mas sim o crescimento, se ela está crescendo ou não. No final do dia a gente quer uma cripto que esteja crescendo, evoluindo, tá bom? E o crescimento também de TVL ou volume. Isso principalmente para criptos de DeFi. Você pegando os dashboards que estão aqui embaixo e analisando as criptos que você tem dentro da carteira, você consegue fazer esse crivo. Cara, porra, minha cripto aqui, ela não é a principal do setor. As métricas não estão crescendo. Eu não sei avaliar se o produto é melhor ou não. Mostrar algo interessante, né, dentro dessa tese de métricas, que é bem legal para vocês. Eu peguei aqui no year to date, né, então do começo do ano até agora, qual subcategoria de cripto, tem um site que ele faz, vou colocar esse site aqui embaixo também, que ele pega as criptos e ele não divide por setor, ele divide por subcategoria de acordo com a característica daquela cripto. Então, tipo assim, líderes em DeFi, meme coins pequenas, meme coins grandes, entendeu? DeFi novo, lançadoras de stablecoins, e ele vai dividindo em subsetores. E ele mostrou que dos pouquíssimos subsetores que estão com uma performance positiva no ano de 2025, o setor que tem a melhor performance, o subsetor que tem a melhor performance são criptos que geram receita e usam essa receita para recomprar e queimar seus tokens. Então, Gabriel, você está dizendo que as poucas criptos que têm uma performance positiva nesse ano são criptos com métricas positivas, que geram receita e que criam uma utilidade para o seu token? Sim, por isso que eu estou batendo bastante na tecla de métricas. Observa a métrica, geração de receita, mercado que é isso. Estou olhando no gráfico aqui e falando que as poucas criptos, o subsetor de criptos que tem a melhor performance em 2025, dos poucos, é o subsetor que tem essa característica dentro do seu funcionamento. Métricas fortes utilizam essas métricas para recomprar seu token. Agora que nós falamos de métricas, eu quero falar sobre o ponto de demanda pelo token e a importância disso. Nesse último ano, os ETFs de Bitcoin atraíram mais de 54 bilhões de dólares de demanda nova pelo Bitcoin, considerando tudo que entrou e tudo que saiu. Fica claro como isso daqui é o principal catalisador, é o principal impulsionador do preço do Bitcoin, que causou o crescimento do Bitcoin ao longo desses últimos anos, tá? Sem os ETFs, o Bitcoin não teria chego aonde chegou. E mais recentemente, isso está se expandindo, tá? De compras de os investidores comuns comprando ETFs para o que a gente chama de Crypto Treasury Companies, né? O pessoal chama de DATs, né? Digital Assets Treasuries. Empresas comprando cripto. E a gente viu algo muito interessante nesses últimos meses, né? Antes as empresas elas só compravam Bitcoin por meio dos ETFs, né? Compravam Bitcoin, demanda institucional pelo Bitcoin, fazendo o Bitcoin subir. E recentemente, olha como a demanda pelo Ether explodiu. Não coincidentemente ou não, o Ether passou por um rally de preço muito forte, subiu pra caramba. E a gente vê ali que as DETs, né, as empresas Treasury Companies, já estão começando a comprar algumas outras criptos. Solana, BNB, Hype, Sui. São as criptos que têm essa característica de forte demanda pelo seu token, porque são das poucas que trazem demanda institucional pelo seu token. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre alticismo institucional. Procura aqui no canal, se inscreve, procura esse vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, eu falei mais sobre isso. Essas criptos que conseguirem atrair esse capital institucional, esses caras estão numa posição privilegiada. Gabriel, que criptos são essas? Bitcoin, Ether, Solana, que são as que já existem. As que estão ali na lista, que já possuem as suas DETs formadas, né? Que já tem empresas comprando seus tokens. Aqui a gente fala de BNB, Hype, Sui. Se eu não me engano, recentemente formadas Avax e ENA, tá? E as criptos que vão ter seus ETFs lançados. Se tá difícil entrar liquidez no mercado, a cripto que tiver um ETF lançado e conseguir puxar liquidez institucional pode se destacar e se destacar muito, tá? Acho que as criptos que apresentarem ETF e junto com o ETF um produto forte, tá? Um produto que chame a atenção, isso daqui é uma junção de características vencedora que eu acredito que pode fazer essas criptos se destacarem, tá? Então também fique muito de olho nessa característica, porque é uma característica positiva e que pode tirar muitas criptos do buraco. Gabriel, entendi, legal. Agora eu tenho um bom mapa mental aqui para conseguir avaliar os ativos que eu tenho
dentro da minha carteira, mas ainda assim a construção do portfólio é uma dor de cabeça muito grande para mim. Cara, vamos começar a falar então sobre o que é um portfólio, uma construção de portfólio ruim para essa realidade atual, para o momento atual do mercado cripto, tá? Acho uma carteira ruim, que na verdade eu fiz um eufemismo aqui, uma carteira péssima, na verdade, que dificilmente vai ser uma carteira vitoriosa. Que é uma carteira vitoriosa? Sair do positivo, sair no verde, tá? Tipo assim, dificilmente você não vai perder dinheiro se você tiver uma carteira com mais de 50% de altcoins, tá? Mais de 20 criptos na carteira. Eu acabei de mostrar para vocês, ali do top 100 tem duas no verdinho nesse ano. As chances de você colocar dinheiro em 20 e as 20 irem bem, ou pelo menos metade delas, é muito baixa, é muito diminuta, tá? Criptos sem métricas em crescimento. Olhar, analisar as criptos que você tem da carteira, puxar as principais métricas de cada uma delas e olhar e ver que todas estão no limbo, ou a grande maioria. Não há santo que faça essas criptos subirem, tá? Vende enquanto há tempo, senão você vai continuar segurando uma cripto morta, vai continuar regando planta morta, tá bom? Que não são líderes do seu setor. Ah, eu estou investindo aqui na terceira colocada no setor da ave. Por quê? Ah, porque vai que ela ultrapassa a ave. Calma aí, cara. A ave está na liderança do setor há 3 anos, entendeu? Há 3 anos não, há 5 anos, há 7 anos. Das métricas lá, produto bom pra cacete e tal. Aí tu vai no cara que não tem um produto bom, que não tem a métrica crescendo. Ah, não, porque se ela começar a crescer, talvez chame... Aí você vai ver, o cara tá fazendo teoria da conspiração, assim, pra tentar justificar a tese dele na cripto. Arroz e feijão, cara, vai no simples. O mercado não tá pra isso. O mar não tá pra peixe. Não tá pra investir na quinta do setor, porque talvez pode ser que aquela geminha suba, porque a capitalização de mercado dela é muito baixa. Muda a mentalidade, que isso é a mentalidade de 2021 no mercado cripto, tá? E principalmente uma carteira que você tem medo de vender o prejuízo. Você sabe que o negócio não é bom, você sabe que o mercado, aquele negócio perdeu o momento, perdeu força, mas tá lá na carteira porque você se recusa a vender no prejuízo. Por que eu digo isso? Pensa comigo, tu pegou uma cripto, que você investiu lá 100 mil reais nela. Aquilo lá virou 20 mil reais, desvalorizou 80%. E aí, ao invés de você pegar esses 20 mil reais e trocar para outra cripto melhor, você vai continuar segurando naquela cripto com a cabeça de que não pode realizar prejuízo. O prejuízo ele já aconteceu. Você vender ou não vender aquela cripto não vai mudar nada o passado. Os 80 mil reais já estão perdidos. Se você continuar segurando 20 mil reais numa cripto ruim, esses 20 mil reais vão virar 10 mil reais. Agora, se você pegar esses 20 mil reais e trocar para uma cripto boa, esses 20 mil reais vão virar 40 mil reais. E aí tu saiu de ganhar 10 mil reais para ganhar 40 mil reais. Tu lucrou 30 mil reais. Então no final do dia não é uma realização de prejuízo, porque o prejuízo ele já foi realizado. Ele já está lá, pessoal. O prejuízo já aconteceu. O que você precisa fazer é garantir que sua carteira está boa daqui para frente. Tá? E isso é uma dor, uma chavinha mental que, cara, quase ninguém de investidor cripto eu vejo conseguindo fazer bem, tá? Maior dor que eu recebo do pessoal que preenche a consultoria grátis, que eu converso todos os dias praticamente, quase todos os dias eu converso com mais de 10 pessoas, 20 pessoas que chegam na consultoria grátis, a maior dor é essa. Não vou vender no prejuízo, porque senão eu perdi. Não, você já perdeu, irmão. Não é apertar o botão de trocar a sua moedinha do sapo por um negócio mais decente, não é apertando esse botão que você vai... Aí agora sim que eu perdi dinheiro. Não, o dinheiro já tá perdido há muito tempo, cara. E você vai continuar perdendo mais dinheiro. Esse é o problema, porque a carteira tá ruim. Gabriel, cara, me ajuda a fazer essa avaliação dos ativos dentro da minha carteira e do que fazer com a minha carteira? Ajudo, com certeza, cara. Gratuitamente. Primeiro link aqui na descrição. Você preenche o formulário para eu entender como é que tá a sua carteira e eu te trago uma avaliação completa. E por fim, fechando aqui o vídeo de hoje, a aula de hoje, com uma construção de carteira. Cara, monta uma carteira equilibrada, com a base segura, tá? Se você tem um perfil moderado, que você não é um cara tudo ou nada, monta uma carteira com pelo menos 80% em Bitcoin, Ethereum e Solana, tá? Pelo menos 50% ali em Bitcoin, 15% em Ethereum, 15% em Solana e 20% dividido em algumas altcoins. Não tem por que montar uma carteira cheia de altcoins, tá? Principalmente se você tem um perfil moderado,
beleza? Se limita a 5 a 10 criptos no máximo na sua carteira para você realmente focar em poucas, mas em qualidade. E se você falar, eu sou um cara muito agressivo, eu quero um puta retorno gigantesco, não sei o quê, cara, beleza, muda essa divisão para ter 50% da carteira segura, tá? Tem muito investidor que fala, não invisto em Bitcoin porque com Bitcoin não dá para ganhar dinheiro. Aí tu vai ver, o cara tá com menos 80%, o cara tá 3 anos no mercado, menos 80% de retorno. Se ele tivesse só comprado Bitcoin, ele teria feito 4 vezes, e na cabeça dele não vale a pena comprar Bitcoin, porque Bitcoin não dá dinheiro, o que dá dinheiro é altcoin. Tá 80% negativo na carteira. Muda a mentalidade, monta uma carteira com a base segura, com Bitcoin, corrige enquanto ainda dá tempo. E eu quero ter altcoin dentro da carteira, tudo bem, deixa a outra metade para altcoins, para garantir que se tudo der errado, você não vai perder tudo. Isso é muito importante, tá, gente? Eu sei que é difícil, às vezes, mudar a mentalidade, a forma de pensar, e principalmente a sua carteira. Existe esse bloqueio mental de vender as coisas no prejuízo, mas tem um momento que a gente precisa cair na real e mudar um pouco a forma de fazer as coisas, entender que não está funcionando. Tá? E talvez não esteja funcionando por um motivo, não é por azar. Talvez não esteja funcionando porque o mercado esteja diferente mesmo. Então, concluindo tudo que a gente falou aqui no vídeo de hoje, cara, out-season, ciclo, tudo mais do mercado está bem diferente, tá? Não se prenda ao passado, não se prenda ao que funcionou em 2021, porque não é o que está funcionando agora e muito provavelmente não é o que vai funcionar até o ciclo acabar, beleza? Foque em ter uma boa carteira, foque em qualidade e entenda os sinais que o mercado está dando. Eu dei aqui, citei várias criptos, mostrei aqui várias dicas para você encontrar e conseguir avaliar as criptos que ainda valem a pena dentro da sua carteira. E ainda assim, tudo que eu falei aqui pode não valer de nada. Porque pode ser que o mercado continue falando, não tô nem aí para altcoins, o cenário macro continuar ruim e as altcoins continuarem apanhando e a dominância do Bitcoin continuar subindo. E se isso acontecer, você precisa ter a garantia, você precisa estar preparado, ter uma carteira bem equilibrada, porque se o cenário continuar ruim para as altcoins, tu não vai a zero, tu não perde capital. As minhas carteiras dos meus clientes mais agressivos, eu tenho clientes que são ultra agressivos, até eles estão com retorno positivo nesse ciclo. Por quê? Porque ainda assim a gente foca em montar uma carteira equilibrada. Nunca é tudo ou nada. Tá? Consigo te ajudar a montar essa carteira, consigo te ajudar a fazer uma avaliação completa da sua carteira, me chama no WhatsApp, clica no primeiro link aqui embaixo e claro, se esse vídeo te ajudou a mudar a sua mentalidade, principalmente a avaliar as criptos que estão dentro da sua carteira, a encontrar um mapa mental ali sobre qual vale a pena ou não continuar investindo, considere se inscrever aqui no canal, deixar o like e também deixar o seu comentário aqui com feedback ou com dúvidas aqui embaixo do vídeo. Te encontro no próximo vídeo.